Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Uma vez mais, irmãos, nós vamos fazer a exposição da palavra do Senhor e nós vamos terminar o capítulo 1 do Evangelho de João nesta noite. Já lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 35 ao 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 51. Todos acharam, irmãos? Amém. Então vamos ler, irmãos. Versículo 35. No outro dia, quando João se achava com 2 dos seus discípulos, viu Jesus passando. João olhou atentamente para ele e então declarou: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu os 2 seguindo atrás dele. O que vocês querem? Perguntou-lhes. E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde é que o Senhor mora? Venham ver, disse ele. Então eles o acompanharam ao lugar onde ele estava morando e ficaram com ele das 4 horas da tarde, mais ou menos, até o anoitecer. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ele encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: Nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja você mesmo, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Como o senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: Eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê porque eu lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira? Você verá provas maiores do que esta. Então acrescentou: Vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, queridos? Vamos orar a Deus, amados, pedir para que o Senhor nos revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite e para que você tenha compreensão daquilo que será falado, que vá de encontro ao teu coração e fale profundamente a tua alma nesta noite. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque tu és maravilhoso. Tu és o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz.
E nesta noite, Senhor, nós estamos, Pai, na Tua presença. Haja visto que a Tua palavra, Pai, nos confirma e reafirma que quando 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E nesta noite não é diferente, Pai, já podemos sentir a Tua presença. Já podemos entender, Pai, ó Deus, que o Senhor tem estado no nosso meio. E aonde o Senhor está, meu Pai, há mudanças. Aonde o Senhor está, há transformação. E aonde o Senhor está, meu Pai, ó Deus, milagres acontecem. Então, nesta noite, Espírito Santo, nos ajude, ó Deus, a transmitir o recado que o Senhor tem para a Tua igreja. E Espírito Santo de Deus, fale profundo ao coração dos Teus filhos. Abra a mente, ó Pai, dos Teus servos nesta noite. E fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu gostaria de introduzir esses versículos, mas primeiramente eu tenho que citar umas citações a respeito do Senhor Jesus que falou João Batista. O evangelista João, escrevendo a respeito de João Batista, ele vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer assim, que João Batista disse, que ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. E João Batista acrescenta, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João Batista já estava falando sobre o Senhor Jesus. Mais adiante, no versículo 15 também do capítulo 1, ele vai dizer assim, João escreve, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aí você para analisar esse versículo aqui, João Batista fala, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E nós vamos olhar para a Bíblia, nós podemos ver que João Batista e Jesus tinha assim um parentesco, eles eram primos. E nós analisamos a Bíblia, nós podemos ver que quando Maria foi visitar Isabel, Isabel já estava grávida antes de Maria. A Bíblia fala que quando Maria, a criança se debateu só em ouvir a voz da mãe do Senhor Jesus. Aí ele fala assim, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Mas é interessante saber que João Batista nasceu antes do Senhor Jesus. Aí ele vai falar assim, ó, ele vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. As pessoas para entender, mas Jesus nasceu depois de João, mas ele era antes. E João assim fala do Senhor Jesus. E mais adiante ele acrescenta assim ainda, lá no versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no 30 ele fala, este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E o 33 fala assim, ó, e eu não o conhecia. Olha que interessante, irmãos. João Batista tinha um parentesco com o Senhor Jesus, ele fala que ele veio antes do que ele, e no 33 ele vai falar assim, ó, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar em água, entenda bem, irmãos, quem mandou João Batista batizar em água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aí mais adiante nós vamos entrar nesses versículos. João Batista, ele começa a declarar, no 33, que ele não conhecia, mas ele teve da parte de Deus uma revelação, que aquele em quem descesse o Espírito Santo, esse seria o Cristo, esse seria o Messias. E haja visto que eles tinham parentesco. Aí nós vamos entrar nos versículos
que nós acabamos de ler agora neste momento. Eu queria que os irmãos olhassem comigo aqui. Versículo de número 35 ao 39. Vamos lá, irmãos. No outro dia, quando João se achava com 2 dos seus discípulos, viu Jesus passando. João olhou atentamente para ele e então declarou: vejam, aí está o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu os 2 seguindo atrás dele. O que vocês querem? Perguntou-lhe. Eles disseram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Venham ver, disse ele. Então eles o acompanharam ao lugar onde ele estava morando e ficaram com ele das 4 horas da tarde, mais ou menos, até o anoitecer. Nesses versículos que nós lemos, irmãos, há um fato interessante sobre o Senhor Jesus falar para os 2 discípulos sobre o Cordeiro de Deus. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós vamos olhar para a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que quando o povo de Israel saiu do Egito, o próprio Deus chegou para Moisés e disse: institua a festa da Páscoa. Pegai um cordeiro, imolai o cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta, porque o anjo vai passar por cima do arraial, e toda a casa que estiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo não entra. Mas em toda a casa que não estiver o sangue do cordeiro, esse o anjo vai entrar e vai matar a toda esta família ou esta casa. Isto aconteceu com os primogênitos do Egito. Mas na casa de Israel, o sangue do cordeiro livrou a todos os moradores de Israel da morte. E quando ele fala que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao dizer isso, irmão, João revelou que Jesus seria um sacrifício perfeito para a redenção da humanidade. Os sacrifícios do Cordeiro eram um sacrifício passageiro. Mas quando ele declara, eis aí o Cordeiro de Deus, ele diz, eis aí um sacrifício perfeito que tirará e fará a redenção de toda a humanidade. João Batista, ele declara para os seus discípulos, ei, olha, é ele a quem eu recebi a revelação que ao descer sobre ele, o Espírito Santo seria ele. Eu não conhecia, mas pela revelação de Deus, ele foi revelado. E eu digo para vocês aqui nesta noite, irmãos, nós estamos aqui nesta noite porque nós temos a revelação. Nós temos a revelação plena de Deus, nós estamos diante da sua palavra que nos revela. E nesses versículos do 35 ao 39, nós vamos ver aqui uma palavra que ela é focada na obediência. Aqui está, irmãos, o primeiro chamado dos discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus começa aqui a fazer a comissão dos seus discípulos. E no 35 e 39 ele começa a chamar. E a primeira palavra que ele fala é, vinde. O que os discípulos então fizeram? O chamado que o Senhor Jesus Cristo fez foi um simples convite. Vinde e vede. Aí quando nós olhamos para vinde e veja, o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos para o acompanhar e ser participante também do seu ministério. O Senhor Jesus Cristo começa a chamar os primeiros discípulos e disse, vinde, seja obediente, e vocês vão participar dos milagres, das bênçãos que eu vou realizar. Quando ele chama os seus discípulos, ele começa a dizer que, ao ouvir a sua palavra, os discípulos não hesitaram em seguir a Jesus. Eles começaram a deixar André, Pedro, Tiago, João, deixaram as suas redes, eles deixaram os seus barcos, eles deixaram até mesmo as suas vidas
para seguir o Mestre. E essa obediência, irmãos, imediata, ela nos ensina que seguir a Jesus exige da parte daqueles que são chamados prontidão. Da parte daqueles que são chamados, exige disposição para abandonar a zona de conforto e trilhar um caminho desconhecido para nós, como foi para os discípulos, mas guiados pela fé. Aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus, como foi os primeiros aqui chamados, eles foram obedientes. Eles entenderam que seguir a Jesus, embora por caminhos desconhecidos, porque quando o Senhor Jesus Cristo chamou, vinde e vê, eles estavam pensando assim, mas esse é o Messias, é este que vai libertar o povo de Israel. André fala, Senhor, onde é a tua casa? E o Senhor Jesus Cristo chamou, porque na mente dos primeiros discípulos, Jesus é um rei, deve morar no palácio. Mas a simplicidade do Senhor Jesus, irmãos, atraiu a fé daqueles primeiros discípulos. A simplicidade do Senhor Jesus, irmão, com o seu evangelho, ele também atrai a nossa atenção. E quando atrai a nossa atenção, a primeira palavra e a posição que nós devemos ter é obedecer o seu chamado. E quantos nesta noite estão aqui obedecendo o chamado do Senhor? Vinde e vê. Versículo 40, irmãos. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Aqui, irmãos, está um fato interessante. O foco aqui, na chamada, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O foco estava em Cristo. André e os demais já eram discípulos de João Batista, mas quando ele ouviu falar de Jesus, mudou o foco. O foco agora é Jesus. O foco agora é o centro da nossa jornada. André e os demais focaram no Senhor Jesus porque entendiam que passaria a vida deles agora a ser uma jornada em que o Senhor Jesus seria o foco dessa jornada. Porque André, irmãos, um dos primeiros a seguir Jesus, nos mostra que o foco do discipulado deve ser Cristo. A tua chamada, a tua caminhada não pode ter outro foco a não ser Cristo. André, ele não se vangloria de sua decisão, mas nos aponta para o protagonista da história, Jesus. Em nossa jornada, irmãos, é crucial que nós desviemos o olhar de nós mesmos, de nossos desejos, das nossas ambições e fixemos o nosso olhar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu pergunto para você, aonde que você tem depositado a tua fé? Na tua jornada, o que você está buscando na tua jornada cristã? Será que busca ambição? Será que nós estamos olhando para nós mesmos e querendo talvez até mesmo aplausos, até mesmo diferenciação? Mas André, irmãos, ele focou o Senhor Jesus Cristo. Ele colocou o Senhor Jesus Cristo no centro da sua jornada. E nós temos que fazer também, que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso foco, seja o centro da nossa caminhada, para que nós possamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Versículo 41. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Versículo 41. Aprendendo quem Ele é. A busca constante. André chega para Pedro e diz: nós encontramos.
a nossa busca chegou ao ponto de nós encontrarmos aquele a quem nós ansiávamos em encontrar. André aqui, irmãos, após um dia com o Senhor Jesus, ele exclama: achamos o Messias. Um dia que ele esteve com o Senhor Jesus Cristo, mas ele lá já tinha recebido a revelação de João Batista. E realmente, irmãos, quando ele encontrou o Senhor Jesus, esteve com o Senhor Jesus, a Bíblia fala que por volta da tarde até o anoitecer, só esse instante que ele esteve com o Senhor Jesus, ele já aprendeu quem ele é. Ele já entendeu quem ele estava buscando e encontrou no Senhor Jesus aquilo que ele estava procurando. Ele disse para Pedro: achamos o Messias. Irmãos, e essa exclamação de André revela a busca pelo conhecimento de Cristo. Eles estavam procurando, eles estavam esperando e conseguiram encontrar em Jesus. E seguir a Jesus, irmãos, implica em um aprendizado contínuo. Seguir a Jesus implica em mergulhar profundo na sua palavra, nas Escrituras, a ter os seus conhecimentos e procurar a vida do Senhor Jesus. Que nós possamos, irmãos, almejar em procurar o Senhor Jesus, e em encontrar o Senhor Jesus, em aprender com o Senhor Jesus. André lhe disse para Pedro: Pedro, aquele que nós procuramos, encontramos. Então vamos seguir, vamos estar com ele. Versículo 42. E levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Quando Pedro encontrou com o Senhor Jesus, aconteceu o agir de Deus na vida de Pedro. Aí o Senhor Jesus começa a transformar a vida de Pedro, começa a mudar a transformação interior. O Senhor Jesus Cristo falou para Pedro: tu és Pedro, tu és Simão, filho de João. Deu a ele uma identidade. Mas o Senhor Jesus Cristo falou com ele: mas eu vou mudar o teu interior, Pedro. Eu vou te chamar de Cefas. Jesus, ao olhar para Simão, irmão, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa mudança de nome aqui que o Senhor Jesus Cristo faz com Pedro, irmãos, simboliza a transformação que Deus opera em nossas vidas. Ao seguirmos Jesus, permitimos que Ele nos molde. Ao seguir Jesus, nos permitimos que Ele nos transforme, nos capacite a cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. E qual é o nosso propósito em seguir a Jesus? Qual é o teu propósito em seguir a Jesus? Já sabemos aqui que Ele começa a transformação no nosso interior, porque a transformação tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ele começa a mudar, ele começa já a falar na vida de Pedro. Pedro, olha só, Pedro, eu vou mudar o teu nome, porque eu quero te dar uma identidade de cidadão dos céus. E eu pergunto para você: será que você já tem uma identidade? Ou precisa ser mudada? Ele disse: tu és Simão, filho de João. Ele já deu a paternidade, mas eu vou te chamar de Cefas. E eu pergunto para você: será que precisa ser mudada alguma coisa dentro de nós? Mas quando nós encontramos com o Senhor Jesus, irmãos, automaticamente, naturalmente, isso acontece. Aquilo que era não é mais, é transformado, é modificado. Versículo 41, 43 e 45.
André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo. O levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. André e Filipe, após encontrarem o Senhor Jesus, não guardaram para si a ansiosidade de encontrar o Senhor Jesus. Foi tão grande, a alegria foi tão grande do encontro, que eles não guardaram para si. André foi atrás de Simão, Filipe foi atrás de Natanael. Eles compartilharam as boas novas com seus amigos Pedro e Natanael. Seguir a Jesus, irmãos, implica em ser testemunhas do seu amor, em proclamar a sua salvação, em convidar outros a trilhar o mesmo caminho, compartilhando as boas novas. Nesses versículos, irmãos, nós vamos entender que André e Filipe, a alegria foi tanto de encontrar o Messias, de passar um tempo com eles, foi o suficiente para que eles enchessem o coração de tanta alegria, de tanta paz que eles precisavam transmitir também. André foi para casa chamar Pedro, Filipe foi à procura de Natanael. E nós, irmãos, estamos fazendo o mesmo? A alegria que você tem no teu coração, será que é a mesma daquela que você conheceu ou se deixou ser conhecido pelo Senhor? E você está fazendo a mesma coisa, compartilhando as boas novas? Ou você só está guardando para você mesmo? Que nós possamos compartilhar, que nós possamos anunciar a alegria que está nos nossos corações, para que outros também venham a ter o conhecimento do Senhor Jesus. Versículo 45. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Está aqui, irmãos, o cumprimento das promessas. Eu queria que a Brenda, coloca para mim, por gentileza, Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando Moisés escreve, ele traz a profecia que o cetro não se arredará de Judá, ou seja, haverá um trono perpétuo provindo da tribo de Judá. Esta profecia já aponta para o Senhor Jesus. E quando ele cita aqui, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Coloca para mim Deuteronômio 18, 15 e 19, por favor. 18, 15 ao 19. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. 16. Conforme a tudo que pediste o Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. 17. Então o Senhor me disse: falaram bem daquilo que disseram. 18. Eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu o requererei dele. Moisés aqui já está falando que Deus iria levantar um profeta
como ele, dentre os irmãos de Israel, e que eles deveriam ouvir. A profecia do Senhor Jesus já estava aqui, no versículo 45, quando Filipe diz a Natanael: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Ou seja, já estava aqui a profecia se cumprindo. Deus cumpre as profecias que ele tinha narrado nas Escrituras. Ao encontrar Natanael, ele disse: achamos o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Essa declaração, irmãos, revela que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o Messias esperado, o Salvador da humanidade. Eles estavam aqui baseados não somente em palavras de João Batista, mas eles estavam embasados dentro das Escrituras, que estava afirmando com veracidade quem era o Messias. O cumprimento das promessas está no Senhor Jesus. O cumprimento da promessa está na revelação do Senhor Jesus. Versículo 46, irmãos. Nazaré, exclamou Natanael: pode vir alguma coisa boa de lá? Natanael, inicialmente, ele é um cético, ele não acredita, mas ele decide ir ao encontro de Jesus, e nesse encontro pessoal com o Senhor Jesus, a sua vida é transformada. Ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, quando nós olhamos para Nazaré, e quando nós olhamos para o nascimento do Senhor Jesus, Nazaré não acreditava muito no Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Maria teve o Senhor Jesus, ela estava em preparação de casamento. E quando veio Jesus, eles já começaram a condenar, porque ela teria tido filho antes do casamento. A vida de Jesus, irmãos, não foi tão boa assim nos começos. Ele era censurado, sim. É por isso que a história de Nazaré, na cabeça de Natanael, pode vir alguma coisa, porque Nazaré foi uma situação estranha. Maria teve um filho, mas José não era o pai. Então aquela história ainda perpetuava naqueles tempos. E Natanael pergunta ainda: pode vir? Mas seguir a Jesus, irmãos, implica em ter uma experiência pessoal com Ele. Seguir a Jesus implica em conhecê-lo além do testemunho de outros, em permitir que Ele revele sua glória em nossas vidas. Talvez você chegou aqui por o convite de alguém. Alguém te convidou: vamos lá na igreja missionária congregacional Ágape, porque é uma igreja onde tem palavra, onde Deus fala, o louvor é maravilhoso e alegre. Você veio, mas quando você chegou, a experiência é pessoal. Você não vai viver mais no testemunho do teu irmão, você vai viver no teu próprio testemunho. Você vai ter um encontro pessoal, como teve Natanael. Ele olhou no coração e falou: não posso acreditar que está vindo alguma coisa de Nazaré. E Jesus veio de Nazaré. Mas quando ele teve o encontro e percebeu que estava diante do Senhor Jesus, teve uma experiência transformadora.